Aleluia. Juízes, capítulo 6, verso 12. Diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, homem valente. Amém, queridos? Feche seus olhos, Pai. Que o Senhor venha abençoar esta palavra, os nossos corações, Senhor. Pai, estou aqui somente como um canal do Senhor, é o Senhor que fala, é o Senhor que faz todas as coisas, ó Pai. Pai, repreende toda qualquer intenção do maligno, Senhor, todo espírito de dispersão, mas que a Tua palavra, Senhor, tenha livre curso no coração da Tua igreja, nos corações dos ouvintes, ó Pai. Ser conosco, ó Pai, é o que nós oramos a Ti, confiando no Teu poder, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Deus aqui, Ele fala com Gideão, o próprio anjo do Senhor, o próprio Senhor, traz uma palavra aqui dizendo para Gideão, dizendo o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Queridos, vocês creem que Deus ele tem uma missão para a tua vida? Amém? Mesmo se você não crê, quero te dizer nesta noite que Deus tem uma missão para a tua vida. E só para a gente recapitular um pouquinho, até a gente falar um pouco de Gideão, se nós olharmos lá no finalzinho do livro de Josué, antes da sua morte, Josué, ele fala ali com o povo, ele diz, vós escolhais a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a passagem também que ele fala para o povo, dizendo: olha, deita fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós. E aí, lá no iniciozinho de Juízes, capítulo 2, nós vemos que não foi bem assim que o povo de Israel estava vivendo. Era um povo que tinha pisado na terra prometida, Deus tinha dado vitória a eles. Só que, vamos dizer assim, era um povo que estava sempre vacilando diante do Senhor. E lá no iniciozinho do capítulo 2 de Juízes, fala a respeito da infidelidade dos israelitas. A partir do verso 7 em diante, diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte. Agora o verso 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então os filhos de Israel, o que fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se para outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes, se prostituíram
após outros deuses, e encurvaram-se a eles, e depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Então, queridos, eu queria ler um pouquinho desse relato para os irmãos entenderem como é que estava a situação ali de Israel, dos israelitas. Ou seja, um povo que tinha, escapado do Egito, o Senhor tinha sido com eles, e o Senhor levantava ali juízes para estar à frente daquele povo, juízes esses que o Senhor estava com a mão sobre eles, porém, era um povo que estava disperso, ou seja, era um povo que estava sendo infiel ao seu Senhor. Aqui nós lembramos que eles estavam servindo a outros deuses, aos Balaíns, a Baal, ou seja, a deuses estranhos. E, queridos, uma geração que tinha alcançado a terra prometida, mas a sua descendência não conheceu o Senhor. Ou seja, uma geração que não repassou as experiências que tiveram com o Senhor, ou seja, a sua herança, a sua descendência, não se ouviu falar daquilo que os seus pais viveram. E o ambiente que eles estavam vivendo, ali na terra dos cananeus, ou seja, eles começaram a praticar as mesmas obras, as mesmas atitudes que os cananeus viviam, que aqueles idólatras viviam, assim também o povo de Israel estava vivendo. E, queridos, a palavra de Deus diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Amém? E o povo de Israel estava fazendo o contrário, servindo a Baal, se desviando, se prostituindo, ou seja, estavam vivendo uma apostasia por causa dos seus próprios deleites. Mais à frente, fala que Israel se desviava. Suzeli falou aqui um pouco sobre os desvios. Eles estavam se desviando para os seus benefícios materiais, e todos aqueles prazeres imorais daquela terra, eles estavam vivendo. Isso, queridos, não é diferente dos dias de hoje. Nós estamos num mundo que nós somos tentados, que as pessoas são tentadas. Quantos prazeres mundanos vem sobre a igreja do Senhor, vem sobre os filhos do Senhor, quantas vezes benefícios materiais, que às vezes vêm, para nos desviar, para desviar o crente, para desviar o servo, a serva do Senhor. Mas, queridos, nós precisamos manter o nosso foco no nosso Deus. Amém? Manter o nosso foco no Senhor, naquele que é poderoso, naquele que é fiel com nossas vidas. Então, por conta disso, queridos, aquele povo, eles levantam esses juízes, e eles não praticavam aquilo que era correto, aquilo que o Senhor tinha determinado para eles. E aí lá no capítulo 6, por conta de tudo aquilo que eles estavam vivendo, ou seja, eles passam 7 anos de opressão, 7 anos sendo oprimidos pelos midianitas, porque fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, queridos, nós precisamos vigiar muito como servos do Senhor. O que nós estamos fazendo diante dos olhos de Deus? Não diante dos olhos dos homens, mas o que a igreja do Senhor tem feito diante dos olhos dele? E aqui, aquele povo, porque eles estavam fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, eles sofreram 7 anos, ou seja, foram entregues. O Senhor permitiu que eles padecessem 7 anos nas mãos dos midianitas. E não foram 7 anos fáceis, queridos. Se você olhar aí um pouquinho do capítulo 6, a partir do verso 2, diz que prevalecia a mão dos midianitas sobre Israel.
E por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que semeava Israel, e subiam os medianitas, e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Ou seja, queridos, era um estado, né, de opressão, que aqueles povo de Israel, que os israelitas estavam vivendo. Tudo isso, queridos, por causa de desobediência. Tudo isso por causa de não, né, viver os propósitos que Deus tinha para a vida deles. Tudo isso por causa de se desviarem da palavra do Senhor. E aí, queridos, 7 anos de sofrimento. Ou seja, tudo aquilo que eles semeavam, tudo aquilo que eles plantavam, vinha um inimigo e roubava tudo. Ou seja, tinham que viver escondidos, eram roubados. Mas aí, queridos, até a situação ficar insuportável, aqueles filhos de Israel clamam ao Senhor. O verso 6 diz que Israel empobreceu-se muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel, até que eles clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. Ou seja, queridos, ali o Senhor traz uma palavra dura para eles. Eles clamam, né, o último recurso deles foram clamar ao Senhor. Né, quando a situação já não tinha mais o que fazer, já estava já aqui insuportável, eles clamam. Mas o Senhor traz uma resposta dura para eles. Olha, vocês estão assim porque vocês não deram ouvido à minha voz. Ou seja, porque vocês não obedeceram à minha voz. Vocês não permaneceram na minha presença. Mas aí, queridos, olha a misericórdia do Senhor. Amém? E nós precisamos, né, louvar ao Senhor por isso, queridos, pelo amor dEle para conosco. Pelo amor dEle. Porque, queridos, né, era um povo que o Senhor amava. Né, era um povo escolhido por Deus. Só que muitas das vezes não queria obedecer à voz do Senhor. E, amados, nós precisamos zelar pela voz de Deus. E como que eu zelo pela voz do Senhor? É obedecendo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Né? O que o Senhor tem trago à minha vida? O que o Senhor tem trago à igreja? O que o Senhor tem trago ao povo, à nação? Nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Aquele povo ali estava padecendo por conta de desobediência, por conta de quererem viver os seus próprios prazeres, ou seja, se desviaram do alvo, se desviaram do objetivo. E, queridos, nós não podemos nunca desviar do alvo que é Cristo, que é o Senhor. Por maior que sejam as tentações, por maior que, né, sejam as ofertas do inimigo, mas nós precisamos olhar sempre para a palavra. Né, estar com nossos ouvidos sempre abertos, né, à voz do Senhor. Então, né, o Senhor usa ali com misericórdia. Ouve ali o clamor daquele povo, né, e vai até um homem chamado Gideão, onde nós queríamos falar um pouquinho sobre ele. Um homem improvável, que Deus queria usar para livrar Israel. Ou seja, queridos, olha o cenário que Israel estava vivendo. Olha o cenário que Gideão estava vivendo.
mas Deus tinha uma missão para ele. Nós começamos aqui falando, né, que Deus tem uma missão para cada um de nós, não é isso? E queridos, não importa o cenário, mas nós precisamos crer que o Senhor está conosco. Amém? Esse cenário às vezes pode ser a tua própria vida. Às vezes o cenário é a tua vida, às vezes o cenário possa ser a tua casa, a tua família, a nossa cidade, a nossa nação. Mas, queridos, Deus, de alguma forma, Ele quer nos levantar para livrar o seu povo. Amém? Então o Senhor se apresenta ali, né? Eu não falo que Deus escolhe, né, Gideão, acho que Deus fez aqui uma convocação para Gideão, né? E o Senhor, a primeira coisa que o Senhor fala com Gideão é: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. E se nós vamos ver aqui, o verso 13, qual foi a resposta de Gideão para o Senhor? Para o anjo? Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. A primeira resposta, queridos, aqui de Gideão foi, sabe o quê? Olhar para o cenário. Deus chega para ele e fala: Gideão, né, eu sou contigo, homem valente. E Gideão, ele olha, né, para a sua própria vida, ele olha para o cenário que ele estava vivendo, queridos. E às vezes, né, Deus, ele fala conosco através da sua palavra, ele fala conosco através dos louvores. Às vezes, né, uma situação que nós estamos vivendo, ou que nós estamos enfrentando, só que às vezes a gente escuta assim, a pessoa escuta e fala: ah, mas como que Deus é comigo se eu estou passando por tudo isso? Foi esse pensamento que diz, foi essa a resposta de Gideão: ah, se o Senhor é comigo, por que eu estou padecendo? Se o Senhor é comigo, por que eu estou enfrentando esta luta? E às vezes, queridos, não é isso que o diabo às vezes lança na nossa mente quando nós enfrentamos algum desafio, quando nós passamos por algumas adversidades. Às vezes, né, o inimigo ele vem, tenta nos incitar dizendo: ah, você está sozinho, você está desamparado, porque ele quer mostrar para nós o cenário. Ele quer mostrar para nós, né, como que está a situação. E Gideão, ele vivia aquele cenário. Ele era um daqueles que estavam ali, né, quando o Senhor fala com ele, ele estava lá malhando trigo no lagar, né, de repente estava lá, né, fazendo aquilo para sobreviver, para se sustentar. Mas quando ele escuta aquela palavra, ele olha para o cenário. Igreja, nós não podemos olhar para o cenário. Amém? Não podemos olhar para o cenário. Olhar para a nossa vida, olhar para as impossibilidades, né, olhar para aquilo que, né, tem acontecido. Precisamos olhar para o Senhor. Amém? Precisamos ouvir o que Deus está falando. E o que Deus está falando contigo? Aqui para Gideão, o Senhor falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. E quantas palavras que o Senhor tem falado para conosco. Às vezes em alguma situação que você, né, às vezes desanimou, que às vezes você, né, não tem pelejado como o Senhor tem falado para você pelejar. Mas Deus nesta noite que está dizendo para você: o Senhor é contigo. Homem valente, mulher valente. Amém, queridos? E os valentes, queridos, não são os fortes. Aqui os valentes não são aqueles que se acham capazes. Os valentes, queridos, são aqueles que confiam no Senhor. Amém, queridos? É o Salmo 125, os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ou seja, queridos, nada vai me abalar. O cenário não vai me abalar, porque eu confio no meu Deus. As circunstâncias não vão me abalar, porque a minha confiança está no Senhor. Amém, queridos? Toma posse da palavra do Senhor.
Não olhe para as impossibilidades, né? Não olhe por aquilo que ainda não aconteceu. Tenha fé. Amém? Então, a primeira coisa que o Senhor falou para Gideão é: Gideão, eu sou contigo, homem valente. Depois da sua resposta, o Senhor disse para ele, a segunda coisa, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a quem? A Israel da mão dos midianitas. Vai e livrarás. Vai e livrarás. Amém, queridos? O Senhor quer te livrar, quer te usar para você ser livramento para alguém. Vai e livrarás a tua casa. Vais e livrarás o teu filho. Vai e livrarás os teus pais. Vai e livrarás a tua cidade, a tua nação. Amém, queridos? Deus, Ele quer te livrar, quer te usar para ser livramento para alguém. Amém, queridos? E vai nessa tua força, porque tem alguém precisando de livramento, tem alguém precisando de socorro. E a terceira coisa, aí no finalzinho do verso 14, não te enviei eu. Nós precisamos crer, queridos, que é o Senhor que nos envia. Amém? E aí, Gideão responde: Senhor, Gideão demorou, né? Demorou a entender, né, que era o Senhor que estava ali com ele. Ele diz ainda: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Com que livrarei? Senhor, o que eu vou fazer? Queridos, 3 coisas que eu quero dizer para vocês aqui a respeito disso. Primeiro, quem nos capacita é o Senhor. Amém? Se o Senhor tem te chamado, se o Senhor tem te levantado, é Ele que te capacita. Segundo, queridos, Ele não te chama para te deixar desamparado. Deus não chama ninguém, queridos, para deixar desamparado. E a terceira coisa, Ele não te chama para fracassar. Gideão aqui, ele olha, né, para a sua própria força. Ele ora para si mesmo, porque com ele não havia recursos algum. Senhor, com que eu livrarei Israel? Porque ele sabia o tamanho dos adversários. Mas ele olha para ele e não vê nada, né? Se acha menor. Quantas das vezes, queridos, questionam-se a Deus: Senhor, com que livrarei? Senhor, como que eu vou vencer? Como que eu vou passar por essa tribulação? Queridos, o recurso está no Senhor. Amém? Nós falamos aqui, é o Senhor que capacita. Ele não te deixa desamparado. O Senhor, quando fala lá para Noé, né, Noé, para construir a arca que viria o dilúvio, Noé obedece à voz do Senhor, né, e depois de 40 dias de chuva, noite e dia, lá em Gênesis 8, se eu não me engano, e diz assim: Deus se lembrou de Noé. José, mesma coisa, lá na prisão, se esqueceram de José, e diz: o Senhor se lembrou de José. Ou seja, queridos, aqueles que Deus chama, Ele não deixa desamparado. Às vezes, queridos, os homens, as pessoas podem até se esquecer de você, mas Deus não, queridos. Se Ele te chama, Ele te capacita. Se Ele te chama, Ele vai estar contigo. Amém, queridos? E precisamos crer que o recurso está em Deus. Amém? Porque, queridos, a fonte é Ele. A fonte é o Senhor. Né? Se você ficar olhando, né, para si mesmo, queridos, nós realmente não vamos achar nada em nós. Realmente, se você está ligado no Senhor, você vai olhar: Senhor, eu não tenho nada. Mas se você tiver fé, queridos, que o Senhor está contigo. Se você tiver fé, que é o Senhor que vai te capacitar. Se você tiver fé, que você, obedecendo a voz do Senhor, você vai vencer, queridos. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de mim e de você.
E aí, a quarta coisa que o Senhor fala para Gideão. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Porquanto eu hei de ser contigo. Queridos, tem garantia melhor do que essa? O Senhor falando para mim e para você: olha, vai que eu vou ser contigo. Vai para a peleja que eu vou ser contigo. Né? Assume a missão que eu tenho para a sua vida, que eu vou ser contigo. Obedeça a minha voz, que eu vou ser contigo. Precisamos confiar, queridos, que o Senhor está conosco, que o Senhor está com a sua igreja. Precisamos tomar posse disso. E aí, Gideão, após isso, ele pede ainda ao Senhor algumas provas que o Senhor estava com ele, até ele entender que o Senhor realmente estava ali com ele. E o Senhor diz, o Senhor passa duas missões para Gideão. A primeira, falou para Gideão lá no verso 25, dizendo: olha, Gideão, toma o boi de teu pai e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E depois edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. O Senhor apresenta-se para Gideão a missão que Deus tinha para ele. Mas também diz para Gideão: Gideão, é necessário derrubar os altares de Baal, que é do teu pai. Ou seja, queridos, nós precisamos olhar para nós, para o nosso coração, e também derrubar os altares que não são do Senhor. Aqui, derrubar os altares era o que? Destruir os ídolos. Destruir, ou seja, tirar aquilo que está no nosso coração e que não é do Senhor. Os propósitos, às vezes, os planos que às vezes são só nossos e não são nada de Deus. É necessário derrubar, queridos, e levantar em nosso coração um altar de adoração ao Senhor. E aí, após isso, o Senhor reveste Gideão. A Bíblia diz que o Espírito Santo revestiu a vida de Gideão. E nós sabemos que, pouco mais à frente, Deus dá a vitória. Ele se apresenta ali com aquelas quantidades de israelitas. 32 mil. E o Senhor fala: olha, é muita gente que está contigo. E dos 32, reduzem até ficar com os 300. E essa foi a segunda missão que o Senhor falou para Gideão. Quando o Senhor reduz ali, olha para ele e fala: Gideão, tem muita gente. De 32 mil, vai até 300, queridos. Gideão, o Senhor estava falando para Gideão: Gideão, a dependência tem que estar em mim. A primeira missão, queridos, era derrubar os altares. E a segunda missão era ser somente dependente do Senhor. Queridos, se nós queremos ou quisermos sermos vitoriosos, nós precisamos assumir a missão que Deus tem para a nossa vida. Derrubar os altares. Amém? E ser somente dependente do Senhor. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar a vitória. Mas é necessário nós entendermos e nós obedecermos a sua voz. Tomar posse das palavras do Senhor. Amém, queridos? Eu não sei qual é o cenário hoje que você necessita de uma vitória, ou que você necessita de um livramento. Pode ser com você, com a sua casa, com a sua família. Mas Deus, Ele quer te usar. Amém? Toma posse como um homem valente. O valente, queridos, é aquele que aceita o desafio. Não é aqueles que se acham fortes. É aqueles que aceitam a missão dada por Deus para cada um de nós. Eu não sei qual é essa missão, mas Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um aqui nessa noite. E que nós possamos tomar posse, queridos, e avançarmos. Amém? Deus, Ele chama a sua igreja para avançar. Aqui, queridos, foi uma convocação para Gideão. E o Senhor também está convocando cada um de nós. Amém? Para avançarmos. Não podemos ficar somente olhando para o cenário.
Porque também nós estamos vivendo uma guerra, queridos. Não podemos ficar somente olhando para o cenário, mas que nós nos colocamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser usado. Gideão era um menor, queridos, um improvável, mas ele se colocou à disposição do Senhor. Amém, queridos? E que nós, como igreja, nesta noite, também venhamos nos colocar à disposição do Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado. Eu quero ser levantado como o Gideão, que foi usado para levar o povo de Israel. Há alguém precisando de livramento, queridos. Há pessoas precisando de socorro. E Deus quer contar conosco. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e que continue ministrando aos nossos corações ainda nesta noite, através desta palavra, queridos. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Oportuna esta palavra, né? Hoje não é apenas um Gideão. Todos nós somos chamados para sermos Gideões. E há uma convocação, irmãos, de Deus para a igreja. Tem circulado na internet, principalmente nos grupos cristãos, uma ameaça do diabo. Não sei se você já recebeu. E eu fico preocupado porque são mensagens que não devem ser repassadas. É o que o diabo diz contra nós. Porque tem gente apavorada: o diabo disse que vai fazer isso com os crentes e tal, e tal, e tal. E o satanista lá dizendo: nós estamos trabalhando, jejuando, invocando o demônio para o demônio destruir a igreja. Está circulando na internet, a minha esposa recebeu. E as pessoas ficam com medo. Ai, meu Deus. Sim. Aí você vai para 2 Reis, que fala muito bem a respeito do que o Júnior ministrou. Aí você em casa, você lê 2 Reis 17, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. O 18 e 19 principalmente fala sobre o rei Senaqueribe, que ameaçou o povo de Israel, não é? E mandou notícias ameaçadoras, dizendo que ia acabar com o povo. E Rabsaque, né, era o mensageiro de Senaqueribe, rei da Assíria. E os mensageiros iam e por cima do muro falavam em hebraico para o povo ouvir e ficar com medo, que Senaqueribe iria invadir, né, Israel e acabar com o povo, acabar com tudo. E um dos judeus disse: por favor, não fale em hebraico para não assustar o povo, fale em siríaco, fala aí na língua de vocês. Aí Rabsaque: não, nós estamos falando na língua de vocês para vocês ouvir, para o povo todo ouvir. Irmãos, o diabo está usando a nossa linguagem para nos ameaçar. Entendeu? E aí o povo está com medo. Eu falei para minha esposa o que Deus falou comigo. Não podemos acreditar nas notícias do inferno. Não podemos esmorecer pelas ameaças de Satanás. Lá em Atos, o povo se reuniu e disse: Senhor, olha para as suas ameaças. A igreja não pediu
espada, lança, naquele tempo não tinha as armas de hoje, a igreja pediu poder. Então, irmãos, eu comparo muito, Deus me fez comparar, Josafá também sofreu ameaças, né? Está lá em 2 Crônicas 20, e aqui Senaqueribe também ameaçando Ezequias. Em 2 de Crônicas também fala sobre esta ameaça, é um relato parecido. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Ezequias entrou na casa do Senhor, se humilhou, rasgou até as suas vestes, que é uma maneira de se humilhar, foi para a casa do Senhor e começou a orar. Daqui a pouco vem a resposta, Isaías o profeta Isaías, né, profetizou que Deus ia dar o livramento, e deu, porque Ezequias buscou o Senhor, o povo também clamou. Então, irmãos, não podemos dar ouvidos àquilo que os súditos de Satanás falam, o que o inferno fala. A igreja brasileira está sendo ameaçada. Está sendo ameaçada. Não sei se vocês não sabem, vocês precisam ler. Precisam se inteirar do que está acontecendo, por favor. A igreja está sendo ameaçada. Mas você vai ficar ouvindo o que o diabo está falando? Ezequias falou, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Precisamos entender assim. Então Deus chamou Gideão, né, para livrar o povo. Bastou apenas 300. Hoje nós temos, creio que 30, 40 milhões de brasileiros que declaram o nome do Senhor. Mas quantos estão preparados para a guerra espiritual? Irmãos, diga para o seu irmão, diga assim, irmão, você sabia que a igreja brasileira está no meio de uma guerra espiritual? Então, Júnior, a convocação que Deus tem para nós é oração. Oração. Se humilhar diante de Deus. Chorar aos pés do Senhor. Porque nós não temos armas convencionais, mas temos armas espirituais. Poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas de Satanás. Então há uma convocação, vamos jejuar, vamos orar, porque a guerra ainda não acabou. Tem que haver unidade da igreja. Vamos parar com as diferenças, vamos nos unir em oração. Um ao outro ajudou. Tá? Tem alguém esmorecendo? Não despreza, não. Cola com essa pessoa. Cola com ele. Porque é de Deus, é serva, é serva. Então, irmãos, assim como Deus convocou Gideão para enfrentar os midianitas, né? Foi midianitas e outros que estavam com eles. Deus está convocando a igreja para entrar nessa guerra, orando, jejuando, se humilhando, se consertando com Deus. Nós precisamos se consertar. Tem coisas que precisam ser consertadas. A gente acha que não é nada demais. É estarmos unidos em oração, porque aí vai ser uma vitória. Uma oração que a igreja precisa fazer. Repreender o espírito do erro, o espírito da mentira, do engano. A igreja precisa orar, pedir a Deus para mandar os anjos, dar ordem, Senhor, aos teus anjos para
E lá onde está o erro, lá onde está a mentira, e o Senhor desfazer toda a teia diabólica que está sobre esta nação. Não tenha medo. Se nos matarem, o corpo vai para baixo da terra, mas a alma vai para o céu. Quase 40 anos atrás, o Senhor me deu esta palavra, após já contei para os irmãos o sonho que eu tive, e tudo que aconteceu comigo foi terrível no sonho, mas no final, Deus mandou abrir a Bíblia e eu abri daquela maneira pentecostal. Não temais os que matam o corpo e não têm o que fazer com a alma. Antes, temei aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Temer a Jesus, não é temer diabo, demônio, não é temer a Jesus. Este pode eliminar o corpo e mandar a alma para o inferno, porque ele é que tem a chave do inferno e da morte. Então, irmãos, quem ama a Cristo tem que amar até as últimas consequências. Ser fiel até quando? Então, até a morte, né? Pode ser morte natural e pode ser uma morte de outras maneiras. Então, não tema a morte não, meu irmão. Porque a gente passa da morte para a vida. A morte do crente é diferente do ímpio. O ímpio morre 2 vezes, a gente só morre uma. E vive 2 vezes. Tá bem? Então, evitando polêmicas, discussões, confusões. Vamos guerrear com paz no coração. Com paz, a gente vence todas as guerras. A nossa humilhação é diante do Senhor. E Deus está nos convocando. Diga para quem está perto de você. Você está sendo chamado para ser um Gideão da oração. Vamos estar de pé, vamos louvar a Deus. Uma coisa interessante que aconteceu com Senaqueribe, porque o anjo do Senhor foi e eliminou milhares. Ele voltou para sua casa e foi lá para o templo do Deus dele, com D minúsculo. E quando estava lá no templo, os 2 filhos de Senaqueribe foram lá e mataram ele. Matou o próprio pai. Os irmãos veem que Deus pode confundir de uma forma tão tremenda o inimigo que eles vão se autodestruírem. E Deus pode fazer isso. Não estou falando no sentido de matar. O principado, a potestade, os demônios vão ficar em confusão. Vão ficar em confusão. Por causa da oração da igreja. Por causa da oração da igreja. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. E toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança, e todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder e tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e bem maior do que o que está no mundo, bem maior, muito maior em nós do que o que está no mundo. Jesus é maior, muito maior do que o que está no mundo, bem maior, bem maior. É um bom momento para fazermos compromisso de oração com Deus. Orar sem cessar. Diga, estou num tempo em que eu preciso orar sem cessar. Jacó era um homem impetuoso. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Senhor, eu não vou me aquietar enquanto eu não ver a vitória concretizada. Inquietar no sentido de perseverar. Amém, queridos. Pai, obrigado pela palavra ministrada e por aquilo que o Teu Espírito está falando ao nosso coração. Maior é a Tua palavra, maior é a Tua promessa, maior é o Teu poder, maior é a Tua estratégia, maior são os Teus propósitos. E a Tua igreja se expõe diante da Tua presença, se humilhando, Senhor, buscando a Tua face, e age em nós conversão dos nossos maus caminhos, para que as nossas orações cheguem até o trono da Tua graça, e exale um perfume às Tuas narinas. Ó Deus, atende a oração do povo que está clamando ao Senhor pela nossa pátria, este país, o qual o Senhor ama intensamente. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas e quantas almas, Senhor, já se renderam aos Teus pés nesta pátria. Deus, estamos na expectativa de um grande avivamento. Ah, Senhor, hajam milagres, hajam curas extraordinárias, haja operação de maravilhas, ressurreição de mortos. Deus, coisas extraordinárias aconteçam através da igreja no Brasil, a Tua igreja nesta pátria, em face do avivamento. Queremos, Senhor, um avivamento ardoroso, poderoso, onde as portas do inferno estremeçam e os Teus inimigos, que também são nossos inimigos, caiam por terra, sejam envergonhados. Ó Deus, opera, sopra o Teu vento impetuoso sobre a nossa pátria, de norte a sul, de leste a oeste, e os Teus filhos, Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, dotados, munidos, Senhor,
das armas do Teu Espírito, das ferramentas do Teu Espírito, Senhor, e a Tua espada cintilante seja cortada, Senhor, de parte a parte desta pátria, trazendo ao povo brasileiro a comida do céu, a palavra viva e eficaz, que venha trazer a abundância de salvação. Opera, Senhor, opera nesta pátria, intervindo, ó Deus, conforme a Ti aprouver. Nós não sabemos como vem a salvação, não sabemos quais são as Tuas estratégias, mas as Tuas estratégias sejam levadas a efeito, Senhor, em nossa pátria, e o inimigo, Senhor, maior, que é contra a Tua igreja e contra Ti, seja envergonhado e derrotado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos jejuar. Vamos trabalhar até Jesus voltar. Me ajuda. Vamos orar, irmão. Vamos jejuar. Vamos trabalhar até Jesus voltar. Esta igreja é viva. A igreja é viva, ela tem poder. O inimigo luta, mas não vai vencer. Esta igreja é viva, ela tem poder. O inimigo luta, mas não vai vencer. Vamos orar, irmãos, vamos jejuar. Vamos trabalhar até Jesus voltar. Vamos orar, irmão, vamos jejuar. Vamos trabalhar até Jesus voltar. Amém. Não durma antes de estar aos pés do Senhor em oração. Graça e paz.